Brasil para Cristo de Cubatão. Logo daqui a pouco vamos tomar o café do Jorge. Já ouvimos que o Jorge recitar sua frase filosófica para a nossa reflexão. E agora nós vamos trabalhar um pouquinho na matéria Educação Cristã. Nós já estamos há 3 semanas trabalhando das 7 leis do ensino, ou as 7 leis do aprendizado, tá certo? Vamos lá. Pai bondoso, é com muita alegria que nos encontramos aqui nessa noite, para mais um momento de aprendizado da Tua Palavra. Como sempre, louvamos o Teu nome pela vida dos Teus servos alunos e ter mantido essa escola de pé. Pedimos que o Senhor os abençoe grandemente e os use como canal de bênção em suas respectivas igrejas. E nos permita, hoje à noite, sermos agraciados pela presença augusta do Teu Santo Espírito, para que possamos aproveitar bastante a aula de hoje para a glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Bom, nós já aprendemos nessas 3 semanas 3 leis do ensino, que foram, quais foram? A lei do professor, a lei do ensino propriamente dito e a lei da atividade, é isso? Hoje vamos para a nossa 4ª lei, que é a lei da comunicação. Isso está naquela apostila minha de Educação Cristã, que eu forneci para vocês em PDF. A Neuma disponibilizou aí no grupo de vocês, está certo? Para vocês terem aí. Então, hoje, a lei da comunicação, se não me engano, deve estar na página 63, por aí, 66, né? Acharam aí? Que página que está? Bom, o que seria a lei da comunicação? O que seria o que é a lei da comunicação? Na lei da comunicação, nós vamos ver, primeiramente, essa frase de John Milton Gregor, que nós temos trabalhado em todas as leis. Olha o que John Milton Gregor diz. A tarefa do professor é despertar a mente do aluno, é estimular ideias através do exemplo e da simpatia pessoal e de todos os meios que puder utilizar para isso. Isto é, fornecendo-lhe lições objetivas para os sentidos e fatos para a inteligência. O maior dos mestres disse: a semente é a palavra. O verdadeiro professor é o que revolve a terra, planta a semente. Então, nessa concepção, nessa frase orientativa de John Milton Gregor, mostra que o professor tem tarefas a cumprir, a fazer numa sala de aula. E essas tarefas dizem respeito aos seus alunos. Os alunos são objeto de ensino do professor. Sem aluno não tem ensino. E para que ter professor se não tem aluno, certo? E nessa lei da comunicação, nós entendemos que uma das tarefas do professor, ou a maior tarefa, é despertar a mente do aluno. Despertar para que ele pense, para que ele reflita, e que essa reflexão, esse pensamento, se transforme em atitudes, em ação, certo? E despertando a mente do aluno, o professor vai fazer com que as suas ideias sejam estimuladas. E essas ideias na mente dos alunos serão estimuladas através do quê? Do exemplo do professor, da simpatia pessoal e de todos os outros meios que ele puder usar. Nós temos falado aqui sobre os recursos humanos e os recursos pedagógicos. Falamos dos recursos humanos, que são uma sala de aula caprichada, preparada, né? Um quadro negro, uma luz interativa, um data show. Tudo isso são recursos pedagógicos que vão ajudar a despertar no aluno o desejo de aprender. Mas mais importante do que esses recursos pedagógicos diz respeito ao recurso humano, que é a figura do professor. Porque um bom professor, não tendo os bons recursos, ele pode muito bem estimular os alunos a aprender. Agora, um
um mau professor, munido dos melhores recursos, ele não vai conseguir despertar no aluno o desejo de aprender. Então a figura é importante, a figura do professor. Mas quanto mais recursos ele puder usar, melhor ainda. E nessa ideia da linha de comunicação, o professor vai utilizar os meios que ele puder, fornecendo para os alunos lições objetivas, para os sentidos e fatos para a inteligência. Ele vai fazer com que os 5 sentidos dos alunos sejam despertados para o aprendizado. Mas, além da comunicação propriamente dita, consiste em construir pontes entre o comunicador e o receptor. O comunicador, especificamente na sala de aula, primariamente é o professor, mas ele não é o único comunicador, certo? Embora os alunos se coloquem na posição de receptor, mas numa boa aula haverá uma interação em que às vezes o aluno se torna um comunicador e o professor receptor. Nós vimos isso nos planos de aula, ou no plano de aula, das tarefas que o professor passa para os alunos, e ele espera o feedback, o retorno dos alunos dessa tarefa, para a partir desse retorno ele melhorar o ensino ou perceber se o aluno realmente aprendeu ou não aquela lição, se ele atingiu como professor os seus propósitos, os seus objetivos ou não. Então, na lei da comunicação, é muito importante isso. Criar pontes que liguem, que interliguem o comunicador e o receptor. Olha, vi aí, gente. Chegou a dona do fã-clube das Bietes, Beatriz Bonifácio, certo? Então, gente, é importante que o professor aprenda a ser um excelente comunicador. Já diria o velho guerreiro, quem sabe quem era o velho guerreiro? Chacrinha. Chacrinha dizia que quem não se comunica, se extrombica. A gente tem que aprender a se comunicar. E hoje nós estamos vivendo na era da comunicação. Nunca se comunicou tanto quanto hoje, mas ao mesmo tempo estamos perdendo a qualidade da comunicação. As pessoas estão cada vez mais falando errado e perdendo a atenção das pessoas. Antigamente, nós tínhamos o prazer de sentar e ouvir um bom sermão, uma boa palestra de 1 hora, de 2 horas. Hoje, quando alguém começa a falar muito, daqui a pouco a gente fala, esse camarada está falando demais, a gente já não aguenta, dá vontade da gente chegar e dar uma de Kiko, cale-se, você me deixa louco. Principalmente quando a pessoa que está fazendo uso da palavra não é um bom comunicador. E as pessoas acabam saindo lá vazias. No curso de pregação expositiva que eu dou na internet, na minha 2ª aula de homilética, eu falo sobre 2 elementos importantes do sermão, que é clareza e lógica. Isso vale em qualquer tipo de comunicação. O comunicador precisa ser claro e ao mesmo tempo lógico, fazer com que as pessoas raciocinem, fazer com que aquilo que ele quer transmitir tenha um fio da meada e a pessoa que está ouvindo, ou as pessoas que estão ouvindo, consegue pegar aquele fio e saber exatamente para onde está indo. O problema é que muitos pregadores e muitos comunicadores trazem muito conteúdo, mas não conseguem interligar esse conteúdo de forma lógica e clara. E a pessoa acaba ficando vazia, não sabe exatamente o que ele quis transmitir. Como eu falei, onde que eu vou, nos cafés dos pastores, algum lugar, eu levo isso aqui para gravar. Eu quero ouvir uma mensagem. Mas quando eu vou editar o vídeo, eu tenho uma séria dificuldade que eu fico, meu Deus, qual é o tema desse sermão? Eu tenho que ficar escutando tudo para tentar dar um tema para o sermão. E às vezes o camarada até fala bonito, só que não tem lógica, não tem coerência, juntou um bocado de coisa e você fica perdido. Então, quem ouve tem que saber, olha, ele está dizendo isso, eu sei exatamente
está dizendo. Por isso, quem está falando tem que ter esse objetivo, clareza e lógica para que as pessoas entendam. Os nossos alunos precisam ver isso de nós. Então, essa é a lei da comunicação. Construir pontes entre o comunicador e o receptor. E isso vai muito mais além do que simplesmente a mensagem, o conteúdo. E aí nós vamos ver a figura, no caso do professor, e também a figura do aluno. Conseguiu ver a pilha lá, gente? Não tinha. Certo? Vamos adiante? Então, gente, nessa lei de comunicação, que consiste em construir pontes entre o comunicador e o receptor, todas as vezes que formos lecionar, devemos responder às seguintes perguntas. Olha lá. O que é que sei e desejo que meus alunos saibam também? Porque às vezes você sabe alguma coisa, mas isso que você sabe não é interessante para o seu aluno. Principalmente quando você está lecionando uma disciplina que tem um cronograma, um plano de aula. E se aquilo que você sabe está fora desse cronograma, desse plano de aula, não é interessante os seus alunos saberem. Você pode até transmitir para eles fora da aula, em outro ambiente, certo? Mas, seguindo o cronograma estabelecido, uma grade curricular, você tem que se ater àquela grade. E aí você tem que, cada vez mais, se aprimorar no conhecimento daquela disciplina, daquela grade, e levar para os alunos. Aí sim você vai fazer essa pergunta: o que é que eu sei a respeito disso que eu quero que meus alunos saibam também? Isso é uma pergunta. Outra pergunta: o que sinto e desejo que eles sintam também? Prestar atenção, isso vem a ver com o que nós falamos antes, e principalmente com aquela frase de John Milton Gregory, que o professor tem que fazer uso de todos os métodos, de todas as ferramentas para atingir o aluno como um todo, a sua mente, os seus sentimentos e o seu comportamento. Porque às vezes nós só conseguimos atingir as emoções das pessoas. É o que eu sempre falo, né? Muitos pregadores trazem várias ilustrações e um bocado de jargão evangélico, fala e grita, consegue fazer com que as pessoas se sintam emocionadas com aquilo, mas não são transformadas porque aquela mensagem não chegou na sua mente, chegou apenas nas suas emoções. E uma boa mensagem precisa atingir tantas emoções quanto a razão à mente e levar aquela pessoa que está ouvindo, ou aquelas pessoas que estão ouvindo, a transformar tudo aquilo em ação, em atitudes, certo? Então é muito importante isso. Então, por isso que eu não quero apenas transmitir conhecimento para os meus alunos, eu quero fazer com que eles se transformem a sua maneira de pensar e agir. Por isso, o que eu sinto e desejo que eles sintam também. O que eu estou fazendo e quero que eles façam. Não sei se vocês perceberam que essas três perguntas atingem o indivíduo como um todo. Quando a gente pensa no ser humano como um todo, nós vamos ver que o ser humano, a gente o divide em três partes. Que é o sentir, o final é agir. Sentir ou refletir, né? E aqui a ideia que a gente trabalha com a emoção, com a razão, né? E aqui no refletir vai mais para raciocinar. Aqui eu trabalho com a emoção, aqui eu trabalho com a razão e aqui eu trabalho com a ação. Então, a princípio, para eu fazer com que o meu auditório, meus alunos estejam
predisposto a me ouvir, eu preciso atingir as emoções dele, fazer com que eles sintam o que eu vou falar. Mas na realidade, o que eu quero através disso é chegar aqui, gente. Porque o verdadeiro aprendizado se constitui quando eu trabalho na razão, quando eu faço com que o meu auditório reflita, repense, raciocine, certo? Naquilo que eu estou falando. Eu vou trabalhar na razão. E a Bíblia fala muito sobre isso. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo fala isso em Romanos 12, versículo 2. Ele fala em Efésios capítulo 4, versículo 22, 23 e 24. Despojais do velho homem, revistais do novo homem e renovais o vosso entendimento. Porque a verdadeira mudança começa aqui, a minha mente, a minha razão. E aí, quando eu reflito, raciocino sobre aquilo, eu sou levado a agir. Eu vou agora atingir a minha ação, o meu comportamento. Se o meu comportamento não mudar em relação àquela verdade ensinada, aquela verdade aprendida, é sinal que aquela verdade ensinada não foi realmente aprendida. Ela pode ter sido sentida, mas não mudou. É por isso que muitas pessoas hoje, em muitas igrejas, saem da igreja, que maravilha, Deus falou comigo, mas passa a semana e não mudou de vida. Por quê? O sermão atingiu só as emoções. Vocês lembram do sermão de Pedro? O primeiro sermão de Pedro em Atos 2 foi um sermão duro. Pedro chega para ele: vocês mataram o Messias, mas Deus o fez Senhor e Mestre. E aquilo mexeu nas emoções dele e na razão, porque eles falam, né? Olha, imediatamente compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos para os galileus? Então, veja, aquele sermão mexeu com as emoções deles, mas com a razão. Eles entenderam: opa, nós fizemos o mal, nós matamos esses homens. Mas o que a gente precisa fazer, Pedro? E Pedro fala: arrependei-vos, né? Salvai-vos dessa geração perversa. Arrependei-vos e convertei-vos, seja batizado e recebereis o dom de Espírito Santo. No primeiro dia, 3.000 pessoas foram transformadas. Mesmo diante do sermão. Veja, um sermão que começou nas emoções, mas trabalhou na mente, na razão e os levou a tomar uma atitude. Na lei da comunicação, o professor precisa aprender isso, gente. Ele tem que responder essas perguntas: o que eu sei e desejo que meus alunos saibam? Minha razão. O que eu sinto, quero que eles sintam também minhas emoções. Mas o que eu estou fazendo, quero que eles façam a ação, o comportamento. Eu vou atingir meu aluno como um todo. O verdadeiro aprendizado alcança o indivíduo como um todo. Certo? Dúvidas sobre isso, gente? Perguntas? E aí, nós diríamos, agora que tem uma verdade na mente, agora que eu a sinto profundamente e ela domina meus atos, quero passá-la a outros. Ou seja, o professor só vai conseguir ensinar mesmo quando aquela verdade que ele quer ensinar já está não apenas na mente dele, nos sentimentos, mas ele está dominando aquilo no dia a dia. Ele sabe fazer na prática. E aí ele consegue transmitir para os alunos. Se você está aprendendo violão, mas você não toca bem violão, como é que você vai ensinar alguém? É difícil, né? Se você não sabe nem para você. Agora o camarada que domina bem, vai chegar para uma rubra, assim, para esse acorde, né? Olha, acorde, faça esse acorde aqui, né? E aí nós chegamos à etapa seguinte. O que é isso, gente? Traduzir em palavras esse pensamento, sentimento em ação. Viu aqui, ó? Pensamento, sentimento e ação. A mente, as emoções e o comportamento, a ação.
Tudo isso eu vou transmitir em palavras, que é a quarta lei, que é a lei da comunicação. Eu vou comunicar isso para os alunos em palavras, mas preste atenção que essa comunicação em palavras é fundamental, mas ela precisa vir acompanhada de outros elementos, que são a comunicação não verbal. Porque se o professor chegar lá com uma aluna paralítica, né? Olha, eu quero dizer para vocês que a lei da comunicação consiste em construir pontes entre o comunicador e o receptor. Ele não usou as palavras? Agora, quando ele coloca vida, olha, eu quero dizer para vocês que a lei da comunicação consiste em construir pontes entre o comunicador e o receptor. Veja que ele está colocando vida nas palavras. São as expressões não verbais. Tem um livro fantástico que você deveria ler, que chama-se O Corpo Fala. Então, todo bom pregador deveria fazer pelo menos uma aula de teatro para aprender a se expressar e interpretar o texto, fazer aula de leitura dinâmica e gesticular, colocar vida naquilo que você está falando. E isso funciona até quem está falando no telefone. Já foi feita uma pesquisa de alguém falando com outrem no telefone de uma maneira assim, meio rígida, mecânica. E outras pessoas que mesmo falando, quando não vê, olha, você vira aqui à direita, você vira à esquerda, você vai para lá. Parece que a outra pessoa do outro lado está vendo, né? Não apenas ouvindo. Mas mesmo que a outra pessoa não esteja vendo, essa outra comunicação não verbal atinge melhor a outra pessoa que está do lado, mesmo que ela não veja. E se você está lá e os seus alunos vendo, melhor ainda. Então, ó, traduz em palavras pensamento, sentimento e ação. Mas preste atenção, essas palavras não podem ser simplesmente palavras mecânicas, simplesmente proferidas, mas tem que ser palavras vivas, um gesto. Coloque vida, coloque expressão naquilo que você está transmitindo. Essa é a lei da comunicação. Agora vamos para a lei do coração. Alguém tem alguma dúvida na lei da comunicação? Professor, esse sentimento aí, no caso, é um sentimento para você transmitir como o aluno está aprendendo, está querendo o sede de aprender, ou é o sentimento que você vai passar na hora que você está sentindo? As duas coisas. Se você, a ideia aqui é que você tem que sentir aquilo que você vai passar, para que o aluno sinta também. Olha, se você vai ensinar para ele a expressar suas emoções, né? Vamos supor, você vai falar assim para ele, olha, você tem que chorar. O sentimento não está correspondendo com aquilo que você está falando. Você tem que chorar. Você faz aquilo, né? Mesmo que você não chore, você coloca vida nisso, sentimento, para que esse sentimento alcance o sentimento do aluno. Mas, muito mais do que isso, é que você precisa sentir isso para passar para o aluno. Se você está passando alguma coisa que você não sente que é verdade, como é que você vai conseguir? Então, você precisa sentir isso. E fazer com que as pessoas sintam é alcançar o sentimento, as emoções das pessoas. Mas não só as emoções, lembra que é a razão também. Mas primeiro, para você chegar na razão, você tem que conquistar as emoções das pessoas, os sentimentos dela, certo? Então, mas também tem que ter cuidado para filtrar, né? Sentimentos. A pessoa está angustiada, nervosa, revoltada. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia, não? Não é essa a ideia de você chegar lá, você vai dar aula, você está todo deprimido. Com certeza, a sua aula não vai ser tão boa, né? Mas não é isso. Você não vai para transmitir depressão para os seus alunos. Mas a ideia é que você tem que sentir a verdade que você vai passar. A gente faz muitas vezes no evangelismo por isso. A gente chega lá assim, com folheto, né? Pecador, Jesus te ama. Será que ele vai sentir realmente que Jesus ama ele?
se você realmente não está mostrando que você é amado por Jesus, então coloque vida nisso. As pessoas têm que sentir aquilo que você está sentindo quando você quer transmitir isso para a pessoa. Então, sinta aquela verdade. Faça com que ela faça parte do seu todo aqui, ó, que ela atinja os seus sentimentos, as suas emoções, a sua razão e o seu comportamento. E aí você vai conseguir passar essa verdade para alcançar o outro como um todo. Não vai ser difícil. Hoje, quem dá aula no ensino fundamental ou no ensino infantil já tem uma grande dificuldade, porque as pessoas já vão, os alunos já vão para a escola sem vontade de aprender, né? E aí você não pega um professor bom, meu Deus, é difícil. O aluno vai para a escola sem vontade de aprender. O professor vai para a escola sem vontade de ensinar, que não é estimulado. Porque meus alunos não dão trabalho comigo. Meu Deus, eu não vejo a hora. Eu tenho que lecionar até as 14 horas, ou até as 16 horas. Meu Deus, o dia hoje vai ser difícil. Pega um aluno desestimulado, um professor desestimulado, o que ele vai aprender? Nada. Então você tem que ser um professor estimulado, sentir aquilo que você vai passar. Isso estou falando no ensino fundamental, né? Nós que somos educadores, para transformar vidas na escola bíblica dominical. Se você não consegue fazer isso no domingo de manhã, com a pessoa que é fiel a Deus e que vai para a igreja, mesmo cansado e com sono, e às vezes vai por obrigação. Se você não consegue transmitir sentimento na sua alma, acabou. Está perdendo tempo lá. Você foi lá, perdeu seu tempo, se estressou. Os alunos foram lá, perdendo o tempo deles, se estressaram. Mas a palavra foi semeada e ela não volta vazia. Será que foi semeada mesmo? Às vezes tu não semeou. Tem coisas que semeada é simplesmente jogar. Tem semente de algumas frutas que não adianta você jogar que não pega. Você tem que preparar o solo, plantar. Isso que é semear. Então chegar simplesmente jogar água, isso não é semear. A palavra não volta vazia. Você jogou vazio? Certo? Não foi nem palavra. É isso que eu quero transmitir. Deu para entender o que é isso? De colocar sentimento? Essa foi a nossa quarta lei do ensino, que é a lei da comunicação. Então, até agora aprendemos 4 leis de aprendizado, né? A lei do professor, a lei do ensino propriamente dito, a lei da atividade e a lei da comunicação. Vamos para a quinta lei, que é a lei do coração. Há algum tempo atrás, nós tivemos uma turma de alunos aqui, 2 ciclos, né? Terminou um de 3 anos, depois começou outro. Eu tinha um apelido aqui na classe. Acho que o Jorge ainda não chegou a pegar isso aqui. Né? De que meus alunos me chamavam? Eles me chamavam professor do coração. E eu ficava tão contente com isso. E não era porque eu dava balinha de coração, não, porque a balinha que eu mais contava era de banana, né? Mas me chamavam professor do coração. Inclusive, quando teve a formatura, era nosso professor do coração aqui. E eu ficava contente com isso. Então, o que é a lei do coração? Mais uma vez, John Milton Gregory diz o seguinte: como um professor pode deixar de manifestar uma atitude ardorosa, inspirativa, se o assunto de que trata é tão impregnado de realidade? Então, quando isso faz parte do seu coração, quando ele vive aquilo, quando aquilo é real para ele, ele vai transmitir de uma forma inspiradora. Então, a lei do coração, o que é a lei do coração? A lei do coração consiste em atingir a personalidade como um todo. Isso que eu falei. É o complemento da lei da comunicação, né? Ó, o intelecto, os sentimentos da vontade. Alguém já disse com grande propriedade que o que diferencia o ser humano de um animal e que a grande virtude do ser humano é a inteligência. Isso é uma verdade
verdade absoluta. Porque, na verdade, o que diferencia o ser humano de um animal irracional, o que predomina na vida do ser humano, não é tanto a inteligência, mas a vontade. Por quê? Se eu, na minha inteligência, sei de alguma coisa, mas a minha vontade é maior do que aquele conhecimento, eu acabo sucumbindo à vontade. Exemplo disso: todo médico sabe que beber e fumar faz mal para a saúde. Mas existem vários médicos que bebem e fumam e usam até droga. Por quê? Porque a vontade dele é maior do que a inteligência. E ele acaba sucumbindo à vontade. Então, segundo o antropólogo Dr. Luiz Marins Filho, ele disse que o gigante adormecido do ser humano é a vontade. Quando essa vontade é despertada e dominada, o ser humano é estimulado a fazer as coisas. E aí ele vai usar a sua inteligência para fazer, porque a vontade está empurrando ele para fazer, certo? Então, a lei do coração consiste em atingir a personalidade da pessoa como um todo, o intelecto, o sentimento e a vontade. O ensino que realmente causa impacto em quem o recebe não é o que passa de uma mente para a outra, mas de um coração para o outro. Aí entra aquilo que a irmã perguntou que eu falei: é você sentir aquilo e passa isso com sentimento. Você não está apenas na mente, mas também está no seu coração. Você está sentindo aquilo e consegue passar aquilo. Essa verdade. O processo de ensinar nada mais é que a transformação total de uma personalidade operada pela graça de Deus e que depois, pela mesma graça, alcança outros para transformá-los também. Preste atenção nessa frase. Veja que eu não estou dizendo que o ensino, eu estou dizendo que o processo de ensinar. A gente está sempre usando essa expressão, esse substantivo processo. O processo não é uma coisa isolada. A ideia de uma sequência de várias atividades, de um conjunto de atividades, de atitudes. Então, o processo de ensinar nada mais é do que a transformação total de uma personalidade. Ou seja, a pessoa só aprendeu quando ela foi transformada como um todo da sua personalidade. Gente, um exemplo disso, a palavra arrependimento, usada na Bíblia, uma palavra grega que chama-se metanoia. A ideia aí de que a pessoa foi transformada. A ideia de uma mudança. O verdadeiro arrependimento bíblico consiste em mudança de sentimento, em mudança de pensamento e mudança de propósito. Esse é o verdadeiro arrependimento. Quando atinge essas três fases: mudança de sentimento, mudança de pensamento e mudança de propósito. Exemplo: filho pródigo. O filho pródigo estava lá, veio com seu pai, pai, dá minha parte da minha herança. Veja aqui. Olha o que ele está dizendo para o pai dele, né? Quando a gente pega a herança de alguém, porque alguém morreu, né? Pai, queria que você já tivesse morto para pegar a minha herança, mas você está vivo, me dá a minha herança. E o pai dá. Ele vai gastar tudo e daqui a pouco ele... O que a Bíblia fala? Depois de gastar tudo, ele caiu em si. Mudança de sentimento. E aí ele começa a pensar e ele pensa assim: puxa, quantos empregados do meu pai estão lá, usando do bom e do melhor, e eu estou aqui nessa pinga vida, sofrendo com dificuldade. Mudança, né? Sentimento e pensamento. Aí ele fala: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi a ele: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti.
Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus empregados. Mudança de sentimento, mudança de pensamento. A pessoa agora. Só que isso mostrou que ele se arrependeu? Não. Quando ele se arrependeu? Ele sai, chega e vai, encontra o pai dele. Quando ele encontra o pai dele, aí ele mostra a mudança de propósito e atitude. Ele fala assim: Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado como um dos teus filhos. Faz-me como um dos seus jornaleiros, ou um dos seus trabalhadores. Ele mudou o propósito. Ele foi realmente transformado. Não ficou apenas no sentimento e no pensamento, mas na ação. E aí sim demonstrou o verdadeiro arrependimento. Então, o verdadeiro processo de ensinar causa uma transformação total da personalidade da pessoa que está recebendo o ensino-aprendizagem. E isso, nós que estamos estudando educação cristã, isso é uma operação da graça de Deus. E que depois, por essa mesma graça, alcança outros para transformar outros. Aí lembra do livro que eu pedi para vocês lerem? Ensinando para transformar vidas. Certo? Transferir conhecimento para intelecto é a coisa mais simples do mundo. Porque o intelecto é fácil. Mas fazer esse trajeto pela via do coração é bem mais difícil, mas também muito mais compensador. Aliás, é aí que opera a transformação de vidas. Por isso também, gente, que além de eu pedir para vocês lerem esse livro para transformar vidas, eu pedi para vocês fazerem um esforço para conseguir aqueles filmes. Tenta baixar na internet, assistir A Escola da Vida, Comece com Carinho, Sociedade dos Poetas Mortos e O Clube do Imperador. São filmes de ensino que vai marcar vocês, que vai transformar a vida de vocês. E vocês assistirem com calma e entenderem a mensagem. Muito bom. Então, essa é a ideia. Então, se eu quero apenas transferir conhecimento de intelecto para intelecto, eu estou apenas informando. Isso qualquer jornalista faz. Agora, de coração para coração, nenhum jornalista vai fazer. Precisa de um bom professor. Não é qualquer professor. Precisa de um bom professor. Certo? Essa é a ideia que está por trás da lei do coração. E aí, pensando na lei do coração, vamos ver que o caráter do professor gera confiança no coração do aluno. O caráter do professor gera confiança no coração do aluno. Quando esse percebe a qualidade de vida do professor, reconhece que ele tem algo a oferecer, sente que pode confiar nele, percebe que o mestre não mentiria para ele. Deixa eu ver se o foco está bom. Não está bom. Então, o professor, ele ensina com vida, com a vida dele, a postura dele. Alguém já disse que exemplo é o idioma que todos entendem. Se chegar aqui em japonês falar, talvez vocês não vão entender. Se chegar aqui em russo falar, talvez vocês não vão entender. Mas se ele fizer alguma coisa que pedir para vocês fazerem, ele mostrar, vocês vão repetir. Por exemplo. Então, o professor precisa ter esse caráter para gerar confiança no aluno. Porque se ele ensina uma coisa e mas não faz, Jesus ensinava o que vivia e vivia o que ensinava. Esse é o grande êxito dele, né? A gente precisa fazer com que isso trabalhe em conjunto. Ensinar aquilo que você vive é muito mais fácil do que ensinar algo que você não vive. Essa credibilidade,
é o maior atributo que o professor possui para a sua comunicação. Então, tenhamos o máximo de cuidado para não perdê-lo, pois uma vez perdida, é dificílimo reconquistar. Você perdeu a credibilidade, é difícil. A gente sabe da lei do perdão, a gente sabe que tem que perdoar, mas é difícil. Imagine que você empreste aqui R$3.000 para o Jorge. E o Jorge te promete que vai te pagar daqui a um mês. E já faz 2 anos ele não pagou. Ou, depois de muita insistência, depois de 3 anos ele te pagou. Aí daqui a pouco ele pede para você de novo. Você vai emprestaria para ele? Perdeu a credibilidade. Então nós temos que ter muita cautela para não perder a nossa credibilidade no nosso caráter. Certo? Muito importante isso. Manter o nosso caráter. Precisamos convencer-nos de que a base de uma comunicação eficiente é aquilo que somos, que vem dentro de nós. Não apenas o que falamos ou dizemos, o que somos. Ensinar com vida. Lembra do livro, do filme? A escola da vida. Ensinar com a vida, o coração. Em segundo lugar, é a nossa afetividade. Estamos falando de caráter e confiança, agora afetividade, que vai gerar no aluno a motivação para aprender. Então nós temos que desenvolver afetos nos nossos alunos. Essas pontes de afetividade, de carinho, de doçura, de companheirismo, de sinceridade e de confiança. Quando o aluno sente que o professor o ama, dispõe-se a fazer tudo o que ele quiser que faça. Mas o professor não se interessa por mim, ele está ali só para ganhar dinheiro. Mas quando ele tem certeza de que você o ama, ele vai fazer tudo para corresponder às suas expectativas, vai fazer tudo para te agradar, porque sabe que você ama. Jesus amava os seus discípulos, a Bíblia fala que ele nos amou até o fim. Mesmo Pedro negando, Pedro sabia que podia contar com o amor de Jesus. Mesmo falando. Em terceiro lugar, é o conteúdo. Ó. Caráter, confiança, afetividade, agora conteúdo. Em terceiro lugar, é o conteúdo que gera no aluno uma percepção. O mestre tem primeiro a percepção de um fato, que depois o aluno também vê, compreende e descobre, e aposta-se dele. Afinal, ele passa a integrar a sua rede de conhecimento. Então veja, o professor precisa ter caráter, confiança, correto? Essa credibilidade e manter esses laços de afetividade. E agora, ele precisa também ter conteúdo para passar. Porque se ele tem tudo isso, ele vai ser simplesmente um amigo do aluno, mas não um monitor, não um professor, se ele não tem um conteúdo para passar. Precisa também desse conteúdo. Aí a gente volta lá para a lei do professor, que precisa conhecer muito bem o assunto, que vai ensinar, e a pessoa que vai aprender. Então o professor precisa ter esse conteúdo e conhecer muito bem esse conteúdo. Mas se ele tem um conteúdo maravilhoso e conhece, mas ele não tem credibilidade, não tem confiança, não tem caráter, não desenvolve laços de afetividade com o aluno, vai ser difícil o aluno querer aprender esse conteúdo. Eu estive numa palestra de um camarada que realmente o cara tem um conteúdo maravilhoso. Aí. Só que eu percebi que ele tem grande dificuldade de passar isso. Grande dificuldade de criar esse laço. Até confiança que tem, mas esse laço de afetividade. Porque é uma pessoa que dá para entender que ele é um tanto quanto soberbo, ele fala muito dele.
falei aqui, acho que foi essa semana passada, que eu não aguentava mais, ele ficou 2 horas, 2h20 ou 2h40 falando sobre o que eu fiz, eu faço, sobre isso. Nós precisamos ter conteúdo, tá? Os maiores comunicadores, os melhores mestres, não são necessariamente os que se acham à frente de tudo, que possuem grande inteligência. São aqueles que possuem um grande coração. Ao comunicar, fazem-no com todo o seu ser e atingem todo o ser daqueles que o ouvem. Olha lá. Presta atenção mais uma vez nessa frase. Os maiores comunicadores, os melhores mestres, não são necessariamente os que se acham à frente de tudo, os que possuem grande inteligência. Muito pelo contrário, são aqueles que possuem um grande coração. E ao comunicar, fazem com todo o seu ser e atingem todo o ser daqueles que o ouvem. Se você prestar atenção nisso, ele possui um grande coração, os laços de afetividade, né? Mas também ao comunicar ele tem conteúdo e faz com todo o seu ser, e coloca vida, sentimento nisso e atinge o ser daqueles que o ouvem. Aquela construir pontes entre o comunicador e o receptor, transmitir vidas, certo? Isso gera o que a gente chama um processo de ensino e aprendizagem. E a gente vai falar isso na segunda aula. Vamos para o nosso intervalo inteligente com o café do Jorge.